Capítulo 23. Alguma vez achei que chegaria a um ponto em que me moveria sem esforço? Ou que não haveria interações estranhas, obstáculos inesperados e situações bizarras para as quais não teria me preparado? Ali, uma velha força familiar surgiu dentro de mim e pude sentir toda a frustração se convertendo em alegria. Eu me jogaria ainda mais na apresentação. Faria tudo ao meu alcance para superar aquele vão literal e me conectar ainda mais com os presentes naquela noite. Observar aquele obstáculo inesperado transformar-se em uma boa história, talvez até mesmo para um livro algum dia. Perto dessa época, viajei para Londres para fazer um workshop. Passei boa parte do dia falando sobre a arte da comunicação, ensinando maneiras práticas de as pessoas aproveitarem suas ideias e darem forma a elas, para que pudessem compartilhá-las com o mundo. Sou bastante apaixonado por isso. Estava lá em Londres apresentando tudo o que havia aprendido sobre contar histórias, elaborar frases e aproveitar o que acontece com você para comunicar com clareza e paixão. Fizemos uma pausa no meio do dia. Estava abrindo caminho entre as pessoas para pegar algo para beber e uma mulher me parou e perguntou: "Então, você tem alguma ideia sobre comunicação?" Espera aí, o quê? Acabara de passar várias horas falando sobre isso. Ela estava mesmo aqui? Estava ouvindo? Fiquei sem palavras. Foi incrível, na verdade. Ela ficou sentada lá me ouvindo por tantas horas, e eu dando o meu melhor para falar da importância de uma boa comunicação. Ao que tudo indica, não comuniquei muito bem a ela o que estava tentando comunicar. Eu ri, senti como se alguém, em algum lugar, estivesse piscando para mim, lembrando-me de segurar tudo aquilo sem força, sem me jogar naquilo com tudo o que tenho e também renunciando a todos os resultados. Logo depois disso, fui falar em um evento e, na passagem de som, o técnico quis saber que tipo de microfone eu gostaria de usar, um preso a um fone de ouvido, como um coach ou a Britney Spears usariam, ou um microfone sem fio para segurar na mão. Respondi: um microfone sem fio seria ótimo. Então, o técnico de som disse: tudo bem, mas que tal você também usar o fone de ouvido com microfone? Vou deixá-lo desligado, mas, se o microfone sem fio falhar, só precisarei ligar o fone de ouvido com o microfone. Estava sendo zoado? Isso estava sendo filmando? A sugestão dele era que eu usasse um microfone na cabeça que não estaria ligado? Era uma brincadeira, né? Havia muito tempo que essas coisas estranhas vinham acontecendo comigo, mas percebi que, à medida que eu avançava, ficava cada vez menos frustrado e cada vez mais. Acho que entretido é a palavra certa, como se contivesse alguma alegria subversiva para mim. As estranhezas aconteciam para lembrar-me de alguma coisa, como nos momentos difíceis, como nos problemas mais urgentes, para me manter ágil, flexível, jovem, aberto e presente. Comecei a fazer apresentações em uma casa noturna chamada Largo perto da minha casa. O lugar pertencia a um irlandês incrível chamado Flanny, que logo se tornou um amigo querido para Kristen e eu. Flanny estava muito determinado a criar um tipo específico de ambiente familiar no largo. Fotos ou gravações não eram permitidas, e, assim, muitos comediantes, músicos e artistas que iam lá consideravam a casa um lugar sagrado, onde podiam experimentar tudo com o que vinham trabalhando no momento. Quando Flanny me convidou para começar a fazer apresentações lá, fiquei entusiasmado. E muito nervoso, mais nervoso do que nunca. Eu antes costumava dar minhas palestras 3 vezes no domingo, para 3.000 pessoas de cada vez. Já o largo, lotado, acomodava menos de 300. Para mim, há poesia nesses números. A matemática aqui tem um impacto significativo em mim e eu a acolho positivamente. A curva de aprendizagem recomeçou no largo. Foi muito estranho tentar descobrir como fazer, naquele espaço, o que sempre fiz, mas na primeira vez que estive ali experimentei uma sensação avassaladora. Esse sempre foi o lugar para onde eu estava indo. Eu me propus a ver aonde eu poderia levar o sermão ou, para dizer de outra maneira, aonde o sermão me levaria. E ali estava, investigando mais do que nunca, aprendendo mais do que nunca, fazendo o que podia para ajudar as pessoas a perceber que tudo é espiritual, que sempre fizeram parte, que tudo é um convite infinito. Em uma apresentação, eu senti que tudo funcionava, como se tivesse encontrado um ritmo. Porém, na apresentação seguinte, senti que, credo, ok, tudo bem, um pouco chata,
Que presente recomeçar em um novo espaço como aquele. Tropeçando, tateando, é como chegar e começar tudo de novo. Eu comecei um podcast. Meu filho Tracy me emprestou um microfone velho que estava guardado debaixo da sua cama. Coloquei-o na minha mesa. Era tudo novo, estar sentado na nossa casa, gravando minha voz falando com ninguém. Apenas eu em um aposento e a esperança de que o que estava dizendo pudesse se conectar com alguém em algum lugar lá fora. Eu estava acostumado com plateias, corpos, vai e vem, dar e receber, troca de energia. Toda aquela conexão entre mim e o público, quando eu sentia para onde íamos todos nós juntos. Mas gravar um podcast parecia tão sem vida. Como se as palavras saíssem da minha boca, pairassem no ar e caíssem com um baque. Como um pássaro sem asas. Segui em frente. Gravei outro episódio, um pouco diferente do último. Semana após semana, episódio após episódio. Levei muitos meses, e pouco a pouco comecei a encontrar o meu caminho. Era a mente de um principiante, tudo de novo. Continuei fazendo coisas, mais coisas do que nunca, conhecendo cada vez mais espaços e lugares novos. As ideias vinham e me guiavam de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Às vezes era como deslizar na superfície de uma onda, em outras, como tatear no escuro tentando encontrar o interruptor de luz. Outras vezes ainda, havia um abismo na frente do palco. Era bem mais divertido, e frustrante, e emocionante, e desorientador. Ocasionalmente, eu me sentia mais nervoso do que nunca, e às vezes me sentia flutuar. Houve momentos em que me senti muito confiante, como se soubesse exatamente o que era aquilo e o que devia fazer, como arremessar uma bola e, enquanto ela ainda está no ar, dar as costas para o aro e começar a correr despreocupadamente para o outro lado da quadra. A dúvida me prendia em uma chave de braço em alguns momentos e pedia a Kristen que repetisse que tudo ficaria bem. E mais uma vez ela me ajudou ao sorrir e dizer com sua voz aveludada: tudo vai ficar bem. E eu acreditei que era verdade, mais uma vez. Era como se eu estivesse descobrindo, mas, assim que consigo, algo muda, e tenho que descobrir tudo de novo. Resisti a essa interminável descoberta de tudo, mas, com o tempo, um tipo de magia começou a agir em mim. Estamos todos descobrindo infinitamente. Percebo que vivi durante anos com a suposição de que em algum momento você chega, tem tudo decidido, resolve tudo. E então, a partir daí, você segue em frente. Mas não funciona assim. Eu sou é mais verbo do que substantivo. Mais direção do que destino. Essa compreensão começa a se conectar com algo que li sobre as origens do universo e me faz lembrar de alguma coisa daquele poema do Gênesis, e tudo junto me ajuda a entender que estou apenas arranhando a superfície da verdade de como todos estamos descobrindo infinitamente. No princípio, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo era um único ponto de massa infinitamente comprimida. Vou continuar digitando como se soubéssemos o que é isso. Viemos de um único ponto que continha tudo o que acabaria por se tornar tudo. Eu sabia disso por causa das aulas de ciências, como todos nós. Porém, mais uma vez, o familiar estava se tornando não familiar. Algo que eu tinha ouvido 1000 vezes me impressionava como se fosse a primeira vez. No início, havia apenas um único ponto e, em seguida, veio uma explosão. E, na fração de segundo depois daquela explosão, existiam apenas partículas. Fragmentos de energia rodopiantes, saltitantes, frenéticos. Foi isso. Nada mais existia, apenas aquelas partículas. O universo vem de um único ponto e a primeira coisa que ele fez foi virar partes. Vem uma explosão, e então o vira partes. As diferentes partículas que viram partes existiam dentro de um todo. Partículas diferentes, mas todas, em última análise, unidas como uma.